Bora, fiel, se liga agora com o Chico Garcia, mano, e também Ronaldo Giovanelli falaram da vitória do Corinthians na Copa do Brasil, 1-0 contra o Barra, estreia do Timão e mais um jogo sem sofrer gols. Fernando Diniz ajustou a defesa do Corinthians e o Lingard finalmente fez seu primeiro gol com a camisa do Timão. Se liga só que eles falaram sobre o futebol do Corinthians hoje, o time reserva, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Queria saber sua opinião também sobre o jogo de hoje. Então, sem mais orações, bora pro vídeo. Bora aí, rapaziada, porque terminou em Floripa, Barra 0, Corinthians 1. Boa vitória do Corinthians fora de casa, hein? E o resultado acabou sendo melhor do que o rendimento dentro de campo, isso daí é fato também. Mas, pessoal, de verdade, não tinha momento mais oportuno para o Fernando Diniz testar esse time reserva do Corinthians. Vai testar na Libertadores? Não, claro que não. Vai testar no Campeonato Brasileiro, que faz 9 jogos que o Corinthians não vence? Obviamente que também não. O jogo era hoje, cara, contra um adversário teoricamente mais fraco, jogando o jogo de ida da Copa do Brasil, sendo que vai decidir em Itaquera. E no primeiro tempo acabou esbarrando de fato ali, novamente na falta de criatividade, um time morno dentro de campo e contra um bom adversário do outro lado também, bem postado, enfim. O Corinthians acabou abrindo o placar aí no final do primeiro tempo, gol do Lingard, uma cobrança de falta do Mateuzinho, o Pedro Raul acabou escorando para dentro da área novamente ali, o Lingard fez o gol. Mas os dois tempos foram bem sonolentos também, convenhamos, hein? E essa era uma grande oportunidade para esse time reserva mostrar serviço, cara, já que eles estão no banco e não estão sendo aproveitados. Mas não conseguiram realmente apresentar um futebol tão convincente, não. Porém, pessoal, o que vale em Copa é realmente vencer. E o Corinthians venceu. Quer show, mano? Vai no Coldplay, mano. Vai, sei lá, no Paul McCartney. O importante foi a vitória hoje. E é isso que realmente interessa, sendo que o próprio Corinthians, com esse resultado, acaba encaminhando a classificação já no jogo de Itaquera para ir para as oitavas de final dessa competição aí, que é a Copa do Brasil. E frisar aqui também, cara, são 5 jogos do Diniz à frente do Coringão. E tem mantido a invencibilidade. 3 vitórias e 2 empates. Para quem é tão crítico do Diniz, estão tendo que realmente se curvar. Nada ainda absurdo, não estou falando que é o novo Tite, não estou falando que ele vai marcar história no Corinthians, mas os críticos também têm que dar o braço a torcer. Que o time do Corinthians hoje, pelo menos mais sorte do que o time do Dorival, está mostrando que tem. Galera, com o time misto, o Corinthians ganhou do Barra. E o jogo aberto achou que não ia vencer, todo mundo lá. E a Renata foi no empate, e aqui foi 2-0. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem jogador meia boca no Corinthians? Tem. Ainda bem que o Diniz tá lá pra tirar os perninha. Diniz, tem que tirar os perninha. Hoje, pra mim, o craque foi você. Porque depois de uma paulada lá contra o... Todo mundo tá falando que vai ser jogo fácil lá, mas não vai. Contra o Vitória. E agora contra o Barra foi o jogo que era pra vencer. Mas só que os jogadores não correspondem. Pra mim, o melhor em campo foi o Diniz, que colocou garra aí, porque se não tem garra, nem 1-0 ia fazer nesse time aí do Barra, hein? Que Barra! Agora vamos ver na volta. Na volta tem que ser o time titular. E o time misto foi bem, gostei. Gostei. Abraço! Que joguinho ruim, hein, esse do Corinthians com o Barra. Meu Deus do céu, é aquele jogo de novo, né? Parecia um jogo contra o Vitória. Um jogo ruim, a coisa não acontece, gramado, né, naquela coisa, iluminação fraca. Aí você pensa... E o Barra, cara, o Barra foi até um time mais ousado, né, mais audacioso, daqui a pouco poderia... O jogo da vida dos caras, né? O Barra, falamos aqui no vídeo pré-jogo, né, tem uma estrutura maravilhosa lá em Balneário Camboriú. Os caras foram formados, criados em 2013, então eles estão engatinhando ainda no futebol, enfrentar um gigante como o Corinthians. Todo jogador ali sabia que estava jogando a vida, que estava tendo um holofote que nunca teve na vida, que a vitrine seria muito grande. Então a gente sabe, o Barra estava jogando o seu jogo da vida como mandante para tentar alguma coisa, alguma sorte, né? Como vai tentar na Neoquímica Arena lá no dia 14 de maio. Mas, vamos lá, né? O jogo eliminatório, é óbvio que o trabalho do Diniz começando, a gente tem que fazer as nossas análises aqui e tudo mais, até em termos de perspectiva. Mas a gente precisa entender também que trata-se de um jogo eliminatório em que o primeiro jogo fora de casa você vence por 1-0. Não tá bom? Não. Pela superioridade, pela diferença dos elencos, dos orçamentos, das grandezas, o Corinthians deveria aplicar um 2-3-0 e ficar tranquilo para o jogo de volta. Não foi o caso. Mas eu também não acho que ele vá correr riscos, porque ele tem 1-0 de vantagem, vai jogar em casa, e a tendência é que ele, mesmo colocando um time alternativo, ele não tenha dificuldades para passar pelo Barra lá no dia 14 de maio. Mas o que ficou desse primeiro jogo, então? Não ficou nada? Não, ficaram algumas coisas assim que a gente vai conversar. Uma escalação bem diferente, como não poderia deixar de ser. A gente falou sobre isso durante a semana.
O Diniz, ele veio com aquele discurso de que jogador não é só carne e músculo, mas aí no último jogo ele já falou, mas também é carne e músculo. Ou seja, ele veio com um discurso talvez até um pouco populista. Eu gosto do Diniz, tá? Tô dando uma porradinha aqui, mas eu gosto dele. Mas ele veio com um discurso um pouco populista, dizendo que eu não entendo essa questão de poupar. Eu ouço os fisiologistas, mas na verdade o jogador não é, sabe, ele não tem que se preocupar com isso. É um jogador, é uma questão muito mais complexa e tudo mais. Ok, Diniz, concordamos. E quando ele fala isso, o torcedor ele se regozija, porque ele pensa o seguinte, cara, realmente, esse negócio de poupar é balela. Os caras têm que jogar todo jogo, não tem essa de poupar. Eu vou falar um negócio. Eu entrevistei essa semana, vai ao ar nos próximos dias, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, lá no podcast que eu tenho com o Denilson Show. O Rodrigo Caio é ex-auxiliar técnico do Fernando Diniz, do Felipe Luiz, no título da Libertadores do Flamengo, multicampeão pelo Flamengo, como zagueiro, agora seguindo a carreira de treinador ou auxiliar, enfim. E eu perguntei ao Rodrigo Caio, Rodrigo Caio, muita gente fala, existe uma máxima, uma lenda talvez, de que o Jorge Jesus não poupava no Flamengo. Eis que o Rodrigo Caio me responde com todas as letras. Ele poupava. Ele era malandro, mas ele poupava. Você pode ver que a gente tinha 12, 13 jogadores, 15 jogadores, eram 3 trocas só na época, mas ele rodava bem o time de uma maneira inteligente, controlando minutagem e controle de carga, mas ele poupava. Então essa história de que não dá para poupar é um pouco de querer agradar a torcida na chegada, tá? Porque não tem como. E a gente viu contra o Vitória, em Salvador, que ali o Diniz podia ter poupado alguns jogadores e ele preferiu não, ele preferiu dar sequência pro time, tá bem, ok. Mas o nível do jogo diminuiu bastante. E aí, nesse jogo contra o Barra, ele foi obrigado a botar alguns caras no banco. E aí eu preciso dizer um negócio, tá? Eu preciso dizer um negócio pra vocês. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, paulista e campeão da Supercopa, 3 títulos em um ano, com um time titular muito bom, tá? Eu fiz uma figura no ano passado que pouca gente entendeu, e tudo bem, talvez eu não tenha sabido me expressar, ou foi uma espécie de má vontade com o que eu estava dizendo, mas quando eu disse que o Corinthians, se tivesse o seu time titular todos os jogos, o que é uma utopia, então por isso é uma figura de linguagem, se o Corinthians tivesse o seu time titular ideal por todos os jogos, o Corinthians, no mínimo, era G4 do Brasileiro ou disputava o título. Só que isso é impossível, porque nenhum time no mundo joga com 11, 90 minutos todos os jogos. Você precisa trocar, você precisa mexer. Você precisa ter 15, 16 titulares. Hoje ainda mais com as 5 trocas. E jogando de 3 em 3 dias é humanamente impossível. Então, o que eu fiz foi uma figura de linguagem para dizer, se os caras fossem máquinas, tá? Vamos imaginar um mundo em que os jogadores todos eles são robôs, eles são máquinas. E você pode colocar os teus 11 todos os jogos, que eles não vão, no máximo termina o jogo, você carrega a bateria e pronto, ele está pronto para o próximo jogo. É isso. Fosse assim, o time titular ideal do Corinthians, ele, no mínimo, pegaria G4 de Brasileiro e disputaria todos os títulos. Só que isso não existe. Qual é o time titular do Corinthians, o ideal? Vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, hoje Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, meio de campo vai Ranielli, se a gente pegar o do ano passado, era Ranielli, André, Bidon, Carrilho, Memphis e Yuri Alberto, mas podia ser o Rodrigo Garro, enfim, mas esse é o time ideal do Corinthians. Quando você não foge disso, quando você não foge de Ranielli, de Bidon, André, Garro, Memphis, Yuri, Carrillo no máximo, quando você não foge disso, esse time encaixado, jogando com sequência, esses caras vão perder pouquíssimos jogos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, esses caras estão jogando? Não, né? Porque tem muita gente machucada, hoje tinha gente suspensa, outra gente que nem viajou e tudo mais. Então,
o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. O Corinthians titular, que é um devaneio, ele não acontece toda hora, ele é um sonho de verão, ele é muito bom. Mas o elenco do Corinthians, ele tem sérios problemas. E quando você enfrenta um time, quando você encara um clube com problemas financeiros, a tua perspectiva ela se limita muito. Porque aí ou você trabalha dentro de uma ideia em que o Ramon Dias e o Dorival até conseguiram, com êxito, ter os principais jogadores nos grandes jogos, e aí deu certo, porque aí eles ganharam os títulos. Se você não consegue isso, a coisa complica. E quando você precisa, num campeonato longo como é pontos corridos, ter um pouquinho mais de flexibilidade de elenco, é por isso que nem o Ramon, nem o Dorival, possivelmente nem o Diniz, nem o Luxemburgo, nem o Mano Menezes, nem os últimos que passaram, conseguiram o êxito de ter sucesso nos pontos corridos. Porque aí você precisa olhar para o teu elenco. E eu sei que teve transfer ban, teve um monte de problema e tal, e hoje é uma equação muito difícil de você negociar, porque você precisa obter jogadores livres de custos. E aí você vai conseguir um Jesse Lingard, que está em fim de carreira, que ainda dentro de uma ideia pode te entregar alguma coisa. O Zaccaria, um Vitinho, é o que você consegue contratar. Um Caio César, é o que dá para contratar. E aí quando você alça a mão do teu elenco, o teu nível cai muito. E eu nem acho que esses jogadores sejam desprezíveis, tá? Eu só estou falando que vale também para o meio de campo. Que aí você depende de um Alan, de um Matheus Pereira, de um Charles. Então muda muito, né? Muda muito. E aí a gente pode pensar, tá, mas tem uma janela chegando aí na metade do ano. Com que dinheiro? Só que ao mesmo tempo em que o Corinthians tem titulares do nível do Memphis, do Yuri, do Garro, do joias como o Bidon e o André, dois ótimos laterais, uma boa defesa. Quando você tem um time muito bom, ao mesmo tempo que você tem um time muito bom e valioso, porque esses caras, Memphis e Yuri, ganham salários dos tops do Brasil. Então você tem uma discrepância muito alta. Você tem caras assim de altíssimo nível e que, assim, vamos lá, por mais caros que sejam, especialmente o Memphis, eles resolvem aquilo que lhes cabe. Nos grandes momentos do Corinthians de um ano para cá, e o Memphis vai completar 1 ano e meio de contrato agora na metade do ano, ele resolveu, cara. Ele foi determinante nos 3 títulos que o Corinthians conquistou. Você querendo ou não. Ele custa muito? Custa. E eu acho que custa mesmo. Mas ele resolveu aquilo que lhe coube. Ele não botou a arma na cabeça de ninguém para fazer esse contrato com ele. Fizeram. O problema é, você tem um cara desse nível, você tem um Yuri Alberto, você tem um Rodrigo Garro, você tem um André Carrilho, que joga muita bola, você tem um Hugo Souza. Cara, aí você vai para os reservas, é o Vitinho, é o Pedro Raul, é o Kaique, que é o menino da base, é o Guinegão, que é o menino da base. Então a diferença é muito grande. É um desequilíbrio muito grande. Eu sei que o reserva nunca vai ter a qualidade do titular, e por esse motivo ele é reserva e o outro é titular, mas o nível ele cai muito. O nível salarial, o nível de jogo, o nível de... Cara, é um Corinthians o titular e é outro Corinthians o banco de reservas. Então, quando você precisa do teu banco para rodar para um jogo contra o Barra da Série C do Campeonato Brasileiro, você passa trabalho. E isso não pode acontecer. Você passa trabalho. O Corinthians passou trabalho com o Barra. Passou trabalho para ganhar do Barra, no caso. Não que tenha sido muito ameaçado. Teve uma outra chegadinha deles, e o Cauê acho que foi muito bem até, o goleiro reserva, de novo, quando exigido ele esteve lá. Mas, cara, assim, 2 jogadores me incomodaram muito, tá? Hoje. O volante Alan, porque a bola passou mais pelo pé dele. Ele foi mais o cara da saída de bola da primeira construção. É um cara que, mesmo que, enfim, o Corinthians estivesse todo postado no campo ofensivo, a bola cruzava muito ali atrás para que ele pudesse inverter o jogo. E uns erros de passe assim, uma falta de
de dinamismo, de controle, sabe, de começar a construção desse jogo. Difícil. O outro jogador é o Vitinho, cara. E assim, tá aqui um cara que valorizou a contratação. Porque eu pensei, pô, esse cara jogou bons anos no Flamengo, num Flamengo vencedor. Eu vi ele no Inter, um pouco mais novo, jogando bola. Ótima finalização. Um cara que, embora a fase do Inter não fosse boa naquele momento, ele era um cara que se destacava. No Botafogo, quando ele surge, um jogador assim sem ser craque, né? Mas um jogador interessante e tal. Quando ele vem, eu penso assim, bom, pelo molde do negócio, o cara veio livre de custo, aquela coisa toda, com passagens recentes interessantes aqui no Brasil, pelas características que eu já o conheci, eu pensei, cara, o Corinthians está precisando desse jogador, ok. Pô, porque o Corinthians estava aqui com o Thales Magno, que vamos lá, né? Não estava jogando absolutamente nada. Então eu confesso que eu achei no mínimo interessante a contratação. Cara, ele não tem condições. Ele não tem condições de jogar no Corinthians. E eu não estou sendo definitivo por esse jogo. É que o Barra, com todo o respeito, né, pela estrutura, investimento que é feito lá, pela seriedade dos caras, profissionalismo, o nível é muito inferior. E se você não consegue acertar uma finalização, acertar um passe, uma movimentação, você não consegue jogar bem. Ele deu um chute perigoso que o goleiro defendeu e o juiz até marcou tiro de meta no lance, me pareceu, equivocadamente. É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, nada acontece com o Vitinho. Nada. A bola cai no pé do Vitinho e nada acontece com ele. E eu entendo o Diniz colocar em campo, do tipo assim, pô, você tá no elenco, você tá no banco, eu preciso rodar. Cara, se tem uma chance para você entrar e fazer alguma coisa, é esse. E simplesmente nada acontece. Então, assim, cara, esses dois me irritaram muito. O Pedro Raul, eu vou ser benevolente com o Pedro Raul, porque eu acho que ele foi melhor do que ele próprio vinha sendo. Ele participou do gol, do Jesse Lingard. Ele foi lá, incomodou a zagueirada, fez seus pivôs, buscou algumas jogadas dentro da área e tudo mais. Ele é um pouco grosso, né, com a bola nos pés e tal, mas eu acho que ele se esforçou. Eu acho que ele tentou alguma coisa. Acho que ele fez uma presença de área importante ali em algum momento. É muito pouco, por isso que eu falei. Que não vale a pena criticá-lo por hoje, né? Por hoje eu realmente não tenho muito o que falar sobre o Pedro Raul. O Jesse Lingard. Cara, o Jesse Lingard eu imaginei que ele fosse ser o armador do time. E ele não foi. Até porque o Corinthians estava muito postado no campo ofensivo. Então, a bola rodava muito entre os zagueiros, inclusive, entre os volantes e tal. Então, dava para perceber o Jesse Lingard como um armador. Muitas vezes ele caía pelo lado esquerdo até. E, assim, armador ele não foi. Ele foi tudo menos isso. Ele foi um meio atacante, ele foi o segundo atacante, ele pisou na área e tal. Mas ele não participava de construção de jogo. E ele fez o gol da vitória. Então, a bola sobrou, ele estava completamente livre, o que também você coloca na conta de um time mais frágil, né, que permite esses espaços. Ele foi lá e fez o gol. Um jogador que eu gostei foi o Dieguinho. O Dieguinho, eu acho que pelo envolvimento com o jogo, de buscar sempre a bola pelo lado direito, de tentar um contra um, de buscar algumas jogadas ali individuais e tal. Eu gostei do Dieguinho, da personalidade, do envolvimento dele com o jogo. Gostei. O Angileri, achei ele um pouco, né, um pouco abaixo. O Mateuzinho bem, assim, pelo lado direito. Aí depois o Diniz até faz algumas trocas colocando o Yuri, colocando o Ranieri, colocando o Zacaria, que entrou um pouquinho mais de tempo dessa vez, né? Entrou com 16 do segundo tempo. Mas o jogo ali não estava, já não favorecia tanto, assim, né? Então também não deu para ver muito, assim. Cara, é um jogo difícil de analisar, tá? É difícil. Então a gente tem que se esforçar para pescar algumas coisas boas e lamentar que mesmo nesse tipo de jogo você ter coisas negativas potencializa um pouco mais a tua análise negativa em relação a isso, né? Eu acho que é isso. Quando você não vai bem contra um adversário mais frágil, diz muito mais sobre você. E aí a gente teve alguns exemplos negativos no jogo. Então é isso, Fel. Mano, eu achei que o Chico ia ser menos crítico por ser time reserva, falta de entrosamento. Então, sei lá, mano. Caramba, me surpreendi agora.
Eu não esperava um show, cara, uma massa, apesar de eu ter falado 3-1 pro Corinthians, né? Mas assim, um show de bola e tal. Eu já sabia que ia ser meio manhaca por ser time reserva e tal. Ali, então, mas, cara, o que importa é a vitória. Seria péssimo se a gente tivesse empatado 1-1, 0-0. Então é vitória importante pra gente trazer pro segundo jogo aqui e poder colocar de novo o time reserva, descansar o time na semana, o time titular, né? Então cara, eu gostei do resultado. Então o Barra não deu muito trabalho assim, claro, eles deram um chute ali perigoso no primeiro tempo e no segundo tempo, no caso no final ali, o cara teve uma bola, a bola do jogo, aliás, né? Quase na pequena área, era só estofar a rede, ele mandou por cima do gol, graças a Deus, sorte nossa. Então esse vitória importante, primeiro gol do Lingard, saiu esse golzinho do Lingard. Pra mim só fez o gol também, não foi aquela partida, nossa, o Lingard destruindo o jogo, fez um gol e tal, não. Felizmente não, mas eu acho que é ritmo de jogo, tal, intensidade, conhecer o futebol brasileiro. Com o tempo, eu acho que ele vai se desenvolver muito mais, mano. Principalmente agora nessa parada aí da Copa do Mundo, falta aqui 1 mês e 8 dias pra parar o futebol brasileiro, o futebol geral, né? E quem sabe o Lingard aí comece a realmente jogar bola, né? Se não jogar, o contrato dele é curto até final do ano, assim como o do Zakaria Labiad. Tô gostando do Zakaria Labiad, mano. É um jogador assim que tem um bom passe, bola parada muito boa também. Então é isso daí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo. Valeu, é nóis.